Upgrade 2.0 19. A rádio. Novos programas. Novos quadros. Zap 90. Mais informações. Mais promoções. 90 prêmios em um mês. É o máximo. Vinhetas com nova identidade. Tá na Princesa, tá com tudo. Princesa FM. E claro, muito mais músicas. Eu quero não me Oi, pessoal, aqui quem fala é Marília Mendonça. Princesa FM. Aqui é Maiara. Aqui é Maraísa. Sentimento seu nenhum. Então vem com a gente. Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Matheus. Tô a mesa com 4 cadeiras. Esse upgrade vai mexer com você. Dia 7 de outubro, o que era bom vai vir com tudo. E você também vai dizer. Tá na Princesa, tá com tudo. Princesa FM. Alcoolismo não escolhe idade, sexo, raça ou condição social. Se você conhece alguém que deseja parar de beber, mas não consegue, Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Ligue para 3221-2777, WhatsApp 98721-2777 ou acesse o site aarn.org.br. Alcoólicos Anônimos, há mais de 40 anos recuperando vidas no Rio Grande do Norte. A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Princesa FM. Tá na Princesa? Tá com tudo. Prepare-se. A Princesa FM viaja no tempo e traz para você histórias e fatos que marcaram época. Memória Viva. Memória Viva. Agora, nos 909. Alô, amigos, muito bom dia. Nós estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso Memória Viva. E hoje tivemos que trazer um cidadão que nasceu no Itu, desembarcou no Cuó, passou pelo Açu e hoje está em Serra de São Bento. Para quem conhece, diz que é um paraíso da natureza. Estou falando do professor João Cabral da Silva, né? E professor, tive a honra, né? Eu sou apaixonado pela profissão de professor e sempre que posso reproduzir nas redes sociais, porque é uma profissão que eu acho que deveria ser mais vista com mais carinho pelos governantes. Professor, muito bom dia, é uma honra sempre agora. E nós agendamos, né? Porque o professor Morales, eu tinha que conciliar um dia que ele estivesse aqui para visitar os familiares. Bom dia, professor. Bom dia, Lucílio. Bom dia, ouvintes da Princesa. É uma honra estar aqui nesse programa Memória Viva e a gente bater um papo, rememorar as coisas, né? Daqui. E se você me permite, Lucílio, eu queria só, antes de iniciar aqui nosso bate-papo, fazer uma homenagem aqui a 3 amigos meus que passaram por aqui. Bem. Edmilson da Silva, certo, que depois de São João Batista era uma unanimidade. Era. O Regis também, que estudou comigo. José Regis de Souza, foi vereador, presidente da Câmara Municipal do Sul. E estudou comigo. E também o Valderi Tavares. VT. Também, cada um com seu estilo de trabalho. É bem verdade que eu não concordava com tudo, mas cada um tinha sua liberdade como comunicador. Então eu queria homenagear essas pessoas que foram meus amigos e que passaram aqui pela emissora. Você estudou com os 3? Não, estudei com Regis e Valderi foi meu colega de infância. Foi amigo, não era ali na João Pessoa. Não estudei com ele mesmo. Edmilson, eu tive contato com ele desde a infância e depois até como juiz, quando ele já era serventuário de cartório. É verdade. Sempre foi, quase. Eu acho que ele sempre foi. Sempre foi. Aposentou como ele fazendo isso, né? Edmilson, assim,
eu escuto depoimentos dos filhos de Agenor Galiza que tratam Edmilson como irmão. Exatamente. Eles têm uma extensão Edmilson como Edmilson, pela forma que foi tratado por Edmilson, né, depois da morte de seu Agenor Galiza. Dona Aparecida. É verdade. Então, os meninos todos têm uma atenção enorme ao companheiro Edmilson. Edmilson da Silva nos faz uma falta no contexto geral, né? E a gente, quando fala, porque Edmilson, Pelé são companheiros que já foram, e que a gente realmente deixaram muitas saudades. 2017 foi um ano que marcou aqui algumas perdas. Mas, professor, essa eu pensei que você era do Itu mesmo, quer dizer, do Cuó, em Panguaçu, mas a sua história começou no Itu, né? Exato, eu nasci no Itu, lá meu pai trabalhava com Nestor Ribeiro de Melo. Chamava Nestor Chicó? E vai aqui, manda um abraço aqui para meus amigos Rosaldo, Binho, Ronildo, meu amigo Nestor Neto, grande colaborador aí do prefeito Valderedo, e meu pai trabalhava com ele. Daí eu nasci realmente no Itu, embora que um pouquinho da minha infância ficou entre o Itu e o Cuó, onde meus avós, meus tios, e moravam ali pelo Cuó. Então, meus primeiros dias de infância foram nascendo no Itu e entre Itu e Cuó. Mas meus familiares ainda, boa parte deles ainda mora no Cuó ainda. Um abraço aqui também, meus tios aí, Mundico, Edith, Robinho, meu primo, um abraço. Minha amiga Maria José, de Zuílo. Né? Maria é uma figura, Maria José. Então, um abraço para esse pessoal aí. Cuó é um lugar muito bom, abençoado. É verdade, né? Até avião caiu por lá, na Serra do Puxa. Aliás, depois nós vamos falar dessa epopeia. Epopeia. Porque o doutor João Cabral ele faz questão de dizer que é do Cuó. E lá onde ele mora, o pessoal acha que é uma metrópole. Eu vou levar vocês do Cuó. Na versão dele, Cuó, na versão dele, tem aeroporto, tem pier, para atracar alguns navios, enfim, é uma coisa muito interessante. Agora, me conta, assim, os seus pais, a prole de irmãos, como é que é? Então, aí nós éramos de uma família grande, né? 14 irmãos. Meu Deus do céu. E meu pai casou 2 vezes, e depois meus irmãos mais velhos saíram cedo de casa, Luiz e Luiz Alberto foram morar em São Paulo, Luzanira ficou ainda em Panguaçu. E o outro grupo, né? Os outros 11... ficaram no Itu, exatamente. Então, hoje, os 3 mais velhos já não estão mais com a gente, e somos hoje exatamente 11, dos quais aí temos alguns que moram aqui em Açu, Renato, Luzinete, Manuel Augusto, Alba, Maria das Dores, moram aqui. Auri mora em Natal, Antônio mora em São Paulo, eu moro em Serra de São Bento. Então, nossa família era uma família grande que vieram para cá. Eu até gosto de dizer que eu tenho uma tríplice criação, porque meu nascimento se dá no Itu, mas logo depois, logo que minha mãe vem a falecer, eu vou para Carnaubais. Sim. Aí é onde eu passo a boa parte da minha infância em Carnaubais, para depois chegar aqui em Açu. Aí em Carnaubais você vai morar com quem, então? Aí em Carnaubais eu vou morar com meus primos, Yolanda de Hortêncio, certo. Você deve conhecer, claro, foi Yolanda. Foi então, minha professora. Então eu fui morar com Yolanda. E Carnaubais eu acho que foi a melhor época da minha vida, pelo seguinte... eu, muito criança, chegando lá, ainda era Vila Santa Luzia, para você ter uma ideia, né? Agora estava até uma festa da emancipação. Emancipação política agora. Quando eu chego lá, ainda era Vila Santa Luzia. E fui estudar numa escola de uma pessoa que tinha uma escola lá chamada Seu Esaú, ali pelas Melancias. Sei. E foi interessante isso, porque... Muitos anos depois, eu encontro essa pessoa, Esaú, lá em Carnaubais, já na cidade nova. Cidade nova. Porque nessa época era cidade velha, a vila. E alguém me apresentou a ele, olha, seu Esaú, isso aqui é João Cabral, foi criado aqui em Carnaubais, e ele é juiz em Mossoró, nessa época era juiz em Mossoró. E aí eu disse, o senhor é seu Esaú que tinha uma escola lá? Sim, por quê?
Eu estudei lá. Ele ficou muito feliz de saber que... aí ele foi me contar a história da escola, mas ele ficou feliz porque daquela escola ele estava vendo, digamos assim, um fruto. Claro. Tá entendendo? Então, isso não tem preço. Então ele ficou lá. Então, Carnaubás da época era uma cidade pequenina, era vila, como eu te falei. Vila Santa Vila Luzia. Santa Luzia. Aí tem a emancipação, tem a primeira eleição, que foi Valdemar Campiello e Juca Benevides. Me lembro perfeitamente das passeatas que a gente, menino, né, ia tudo para aquelas passeatas. Então você acompanha toda aquela transição. Era, né? aquela transição. Olavo deputado, foi uma lei. Ele que queria. E a sua era contra, porque a prefeita era Maroquinha e que não queria perder o royalty do sal, aquela coisa toda. Porque eu acho que o prefeito era Costa Leitão. Não, aqui era Maroquinha já. Era Maroquinha, porque eu acho que... Maroquinha foi eleito em 62. Pronto, então era Maroquinha, que eu acho que ela ganha para a volta de Saleitão. Exatamente. A Golinha e a Onça. E a Onça, exatamente. Aí tem Valdemar Campiello contra João Batista Montenegro, é isso? É isso mesmo. É isso? Pronto. Aí tem a emancipação de Carnaubás, e ali a cidade era pequena, né? Era uma cidade, era vila mesmo, mas tinha algumas coisas bem atrativas. Eu gostava muito, teve a influência dos missionários americanos, seu Fred e Dona Virgínia, que criaram lá uma escola e tudo. Então ali, naquela época, a cidade era muito boa. Aí, de Carnaubás, aí eu chego, venho estudar no Açu. Nessa escola do seu Esaú, a minha professora era Socorro... Aqui, o Magno está trazendo aqui uma relíquia, né? Tá certo? Já deu uma falha. Essa é a escola. Aí. Essa escola isolada da Mutamba. Tá vendo aí? Tá vendo? Certo. Aliás, Magno, você se falava, mas ele não te conhecia. Então agora está tendo oportunidade de conhecer. E a professora lá nessa escola de seu Esaú era Socorro de Antônio Joaquim. A metodologia ainda era palmatória, era uma beleza, era uma coisa de aquele já tinha um milho não tinha. De joelho? Não, mas tinha palmatória. Era o seguinte, ela... Olha a professora aqui, pra gente... Certo? Olha aí, pode ser até que eu esteja nessa foto. Ela era o seguinte, não tem aquele soletrando do Luciano Huck? Então aquilo a gente chamava argumento. Argumento era você saber soletrar as palavras. Quem errava, apanhava. Meu então, Deus. Quem acertava, dava nos outros. Se ninguém acertasse, a professora dava batia em pera para todo mundo. Mas era divertido, a gente não levava aquilo como tortura, não. Levava aquilo como... Disputa mesmo. Na verdade, era disputa, e você tem que estudar. Então, eu aprendi a ler ali naquela escola de Cesaú, na Melancia, com a professora Socorro de Antônio Joaquim, Antônio Joaquim, filho de seu Júlio. Né? Seu Júlio é avô de nona, me parece. Sim, avô de nona, de sexto, daquele pessoal numerado todinho. Olha aí. Aí, de lá, eu venho estudar em Açu, no Instituto Padre Biapina. Grande escola. No IPI. Aí, no IPI, é interessante, naquela época... Deixa eu mandar um alô para não perder aqui o fio da meada, já quem já acordou, porque eu digo que agora o Memória Viva é depois que o Galo canta, era antes do Galo cantar. Então, Rosilene Batista, Adriana Medeiros, bom dia, na escuta do programa, que nos permite conhecer a história das pessoas e do povo do Açu. Eu digo que tem o meu irlandês, né? O meu Túlio, que está na Irlanda, lá já são 10 horas da manhã, então, é claro, ele está acordado. Rosilene Dantas está assistindo em Paraú, Paulo Fonseca, bom dia. O Wilton Barbosa, filho de seu Geraldo Bagal, acho que você conhece aqui. O Paulo Fonseca, essa história do avião, Lucílio, tem uma janela da aeronave que foi resgatada dos destroços e que ainda continua na Bernardo Vieira, na casa da minha tia Graça Frutuoso. O seu irmão Renato Cabral já está acompanhando a gente. O João Carlos, bom dia, Renato. Bom dia também para o Derlé Cunha. Pois bem, aí no IPI. Bom, aí chegando no IPI, vou estudar lá, eu já sabia ler, eu já tinha passado pela carta de ABC. Carta do ABC. Depois pela cartilha Upa Cavalinho, porque a de Sarita era mais caro, e então era mais barato comprar a cartilha Upa Cavalinho. Aquela vovô viu a uva, né? Então, eu fui estudar no Instituto Padre Biapina com a diretora, era Leonor Santiago. Fardinha CAC, a minha ainda peguei a CAC,
com um frisozinho, vinho É. aqui na camisa branca, na calça, aliás, camisa branca com o bolso bordado com o símbolo da escola. Era uma escola muito boa e ali eu tive uma professora excelente que me marcou até hoje, chama-se Maria Helena de França. Ela é filha daquele Pedro Rodolfo, né? Rodolfo. Ela é irmã do Pedro Luciano, é isso? Era irmã, exatamente. Chiquitinha, aquele pessoal. Eu acho Maria Helena não seria hoje a esposa de João Batista de Souza Sobrinho, que a gente chama de João Contador. Biriba. Exatamente, João Biriba. Pronto. Então, ela tinha uma forma interessante, uma interação muito boa com os alunos. Não sei se essa metodologia que ela usava daria certo hoje, mas na época era perfeito. Você funcionou. Por quê? Porque ela conhecia todos os alunos. E naquela época, eu me lembro, a escola, o IPI, ele tinha assistência odontológica. Todos os alunos passavam pela assistência odontológica. Era doutor Zé Dantas? Não, eu peguei antes. Eu peguei depois do doutor Zé Dantas. Bevenuto e um chamado Garibaldi. Eu peguei esses dois. E tinha as enfermeiras Laís e Neidinha. Quando elas entravam na classe, a turma já sabia que ia ter que passar, né, pelo dentista. Mas voltando aqui à professora Maria Helena, eu me lembro de dois fatos aí que assim, pode ser que me marcaram. Primeiro deles, naquela época tinha a merenda escolar. E a gente, quem não tinha dinheiro para levar a merenda, da merenda, que era 99% dos alunos, esperava pela merenda escolar, digamos assim, a oposição, entre aspas, chamava de leite de burra. Bom, mas o leite de burra era bom, era um mingau, era um mingau grosso. Já era a Dona Maria que fazia? Não me lembro quem fazia. Porque Dona Maria, eu acho que talvez já fosse Dona Maria, passou muito tempo no IPI. E ela sabia que eu não tinha o dinheiro para lanche, tinha que esperar. E um dia ela chegou e algum problema, alguma coisa que ela não podia dar aula. E ela, naquela época, você tinha hora de entrar e hora de sair, aluno não chegou atrasado, não entrava e também não saía antes. Tinha isso também. Aí ela disse, olha, vamos dispensar todos, vão para casa e quero que vocês... Não é para ficar aqui, todo mundo vai embora. Quando eu fui saindo, eu acho que ela notou aquela cara de tristeza, hoje não tem merenda, né? Aí ela me chamou, pegou meu caderno e escreveu assim, se você quiser esperar pela merenda, pode ficar, mas depois vai embora. Ela escreveu aquilo dali. Ou seja, ela conhecia o aluno, ela tinha aquela interação. Então, esse foi um fato que me marcou. A forma como ela tratava a gente. Uma outra, tinha um colega nosso que fez alguma indisciplina, eu não me lembro o que foi, o detalhe. O nome dessa pessoa chamava-se, acho que era Carlos Gouveia. Era um pessoal que acho que tinha comércio ali Carlos pela Gouveia, São João. Filho de Severino Gouveia. Eu acho que era ele. Né? Aliás, teve um irmão dele, se foi esse, né? Teve um dos irmãos agora que faleceu, que é o Aquiles, faleceu recentemente. Carlos é irmão de Aquiles, irmão também de Israel. Eu não sei se o fato aconteceu com o Carlos, porque foi o nome que me veio sempre na mente. Se não foi, Carlos, me perdoa, tá? Mas é o seguinte, aí teve essa disciplina. Aí ela tentou lá conversar, alguma coisa de menino mesmo de sala de aula. Aí ela mandou chamar a mãe dele. Que naquela época não tinha telefone, acho que a cidade devia ter 2, 3 telefones. É verdade. Mas era um na prefeitura, um na delegacia, outro na casa do juiz. Acho que nem a delegacia tinha. Mas aí ela mandou chamar e continuou dando aula normalmente. A mãe chegou, ela saiu e a gente esperava o quê? Que aquela mãe chegasse ali e desse uma surra no menino ali na frente da gente. Mas não, a mãe chegou, conversou com ela, bem discreta, ela conversou. Aí a chamou, vem aqui, e o garoto saiu abraçado com a mãe. E ali eu aprendi uma lição, Lucílio. Elogio você faz em público, repreensão você faz onde? No particular, no privado. Ou seja, a Maria Helena, ela tinha essa fineza, essa capacidade de tratar os problemas, porque não teve alteração nenhuma, ela não parou a aula, chamou a mãe do garoto, resolveu, e no dia seguinte estava tudo normal, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Mas ali eu fico no IPI até o exame de admissão.
Tem um amigo que você conhece aqui. Bom dia. Ele me chama Seu Borges e eu chamo ele de Seu Borges. Mas, na verdade, o nome dele é Wilson Pinto. Sim, Wilson, filho de seu Sebastião Medeiros. Um abraço para João Cabral, irmão do amigo Beruca. É isso mesmo? Wilson deve ser irmão de Nuilton. Irmão de Nuilson. Nuilton, Núcio, Núbio. Eu estudei com Nuilton, eu acho, e com a esposa de Rubian, quem é? O nome agora me foge a memória. Não é Nudinete. Acho que é Nudinete. Acho que estudei também com Me ela. ajuda aí, seu Borges, você que está nos acompanhando. Deixa eu ver quem mais mandou abraço aqui pra gente. Acho que é isso, né? Deixa eu ver a minha amiga... rapaz, Antônio Guilherme, que é garçom, que é pedreiro dos bons, sempre acompanhando a gente, já foi nosso convidado. Graça Guedes, filho de Clóvis Boi, que você também conheceu. Obrigado, bom dia pelos parabéns. Graça Guedes, filho de Clóvis Boi, irmão de sobrinho Damião Boi, aquela coisa toda. O Robson de Lima, bom dia. Quota em cultura. Tá dizendo o Robson. É Robinho. É o Robson Lima de Nascimento. É o Robinho, né? Robinho. Tá certo. Deixa eu ver quem mais aqui. Raimunda Lima. Minha prima. Que é dos Beija. De Manuel de Beija. Raimunda é filha de Mundico. Né? Raimundo, Manuel de Beija era o que seu? Tio, né? Eu lembro de Manuel de Beija quando eu vinha do Cuó. Aí eu passava ali na rua Aureliano Lobo, obrigatoriamente. Na Rua do Corgo. Rua do Corgo. Mas o famoso pavão dele era uma coisa... Era bonito. Era uma coisa maravilhosa, né? Cuidado. Jardênia Félix, tempos bons. Tinha até dor de barriga quando Neidinha e Laís chegavam na sala de aula. Exatamente. Algum menino que inventava doente porque não queria... O Aloysio de França. Aloysio de França, um abraço para você, João Cabral. É muito bom escutar esse programa e as suas colocações. A Rosineide Costa. Rosineide, estou na escuta, Lucílio, bom dia. Rosângela Câmara, só para não perder o feedback e eu não deixar de dar alô para a rapaziada. Vamos ao... Chega o exame de admissão. Então, eu fico no IPI até o exame de admissão. O que era o exame de admissão? Quando a gente chegava na quarta série, para mudar para o primeiro ano ginasial, tinha que fazer o exame de admissão, que era uma espécie de Enem. E o tamanho do livro? O livro tinha que estudar. Tinha a prova escrita nesse exame, que era uma espécie de Enem, ou digamos assim, comparado ao Enem, e também era prova escrita e oral. E eu me lembro que para me preparar para esse exame, que eu tinha que saber verbo, porque na prova oral já se sabia que caía verbo, eu fui estudar com uma pessoa chamada de Assis de Dona Dália, que era uma casa ali ao lado onde a Câmara hoje, na frente tinha a Dona Dália, e essa pessoa de Assis... De Assis depois ainda está entre nós, de Assis foi funcionário do INSS. Eu acho que sim. É isso mesmo. Ele ainda está entre nós? Está entre nós. Mora na Coab. Um abraço de Assis. Eu aprendi verbo com você, conjugar verbo em todos os tempos. Ainda hoje eu me lembro, viu? Se é que você está me ouvindo, mas se não tiver... Tive a felicidade de estudar artes plásticas com Dona Dália. Ela ensinava. Então, aí eu faço o exame de admissão. Me lembro que tirei 10 em português. Aí... vou para o ginásio Pedro Amorim. O famoso GPA. O GPA. Calcinha verde, camisa branca. Diretor, Padre Francisco Canindé dos Santos. Que o IPI, o GPA, ele funcionava no IPI. Inicialmente era. No IPI. E depois que iria funcionar onde hoje é a universidade. Padre Canindé começa, mas depois, era naquela época da ditadura militar ainda, estava aquela época, passa para Dr. Noé Rogério da Costa. Grande homem. Pense num camarada preparado. E vou dizer um outro fato com essa pessoa também. Tinha um colega nosso, por questões aqui éticas, eu não vou dizer o nome, mas ele tinha alguns problemas, ele tinha um certo problema de saúde, não era de saúde, mas ele tinha uma magreza e era magérrimo mesmo. E doutor Noé, um dia observando, e a gente ia passando, o doutor Noé chamou e disse, você não gostaria de comparecer lá no meu consultório? Eu faço uns exames, você não vai pagar nada, eu só quero lhe ajudar. E ele fez, doutor, prescreveu a medicação. Essa pessoa hoje é um doutor em educação, eu nem sei se ele se lembra disso, mas que eu me lembro, porque eu estava com ele na hora.
Então o doutor Noé era um camarada, ele era muito rigoroso, Muito. extremamente rigoroso, mas também extremamente humano, muito preparado. Então, Deixa eu acrescentar, porque antigamente o analista, doutor Noé, esse analista, né? Ele não só fazia análise do material rico de sangue, aquela coisa toda, mas ele também prescrevia, ele dizia, porque eu lembro disso, porque eu fui criado, Cabral, por um casal de velhinhos que eu acho que você conheceu, Rosa Mulungu e Zé Mulungu. Zé Mulungu. Barbeirinho pequenininho. Então, a minha infância foi na casa desses dois. Assim, era meu escape. Quando eu sabia que ia apanhar pelas coisas que eu tinha feito de errado, eu vazava lá para casa de Dona Rosa, porque eu sabia que o Dona Lá não apanhava. Ela não deixava a mamãe bater em mim. Então, Dona Rosa e seu Zé, quando eu levava para fazer os exames, e aí ele dizia, Zé, tu vai tomar isso aqui, Rosa, você vai tomar isso aqui. Impressionante. Não tinha um médico, não. E então lá no IPI, ele era muito rigoroso, como eu falei, mas também tinha aquele espírito humano. Que é natural do Siridó, né? Ele veio do Siridó. Aliás, a gente já tentou, tô vendo com o Mário, filho dele, Mário e Alexandre, são os filhos. O Mário é médico, tá fora, mas o Mário, aliás, Alexandre, o Mário mora aqui, trabalha com odontologia, enfim. E a gente tá vendo um dia eu acho que com ele talvez não seja possível vir aqui, mas gravar, mas seria muito interessante que ele pudesse vir aqui. Então, lá no Pedro Amorim, a gente tinha foram também grandes amizades, eu fiz, e lá os professores, eu me lembro, também bons professores a gente tinha, me lembro da Elzinha de Luiz Pedro. Elzinha de Luiz Pedro. Ela é tia ou é irmã do Luiz Alberto, que foi nosso vice-prefeito? É tia do Luiz Alberto. Ela né? é tia do Luiz Alberto. Alberto Luiz. Alberto Luiz. Luiz Alberto é irmão. É né? irmão. Aí Elzinha, filho de Luiz Pedro, mora hoje, inclusive, voltou a morar, tem uma propriedade no Cuó. Um abraço para a Elzinha, foi minha professora, uma excelente, rigorosa também, mas muito boa. E ali a gente teve lembra dos outros? Dona Marlene, de Dona Naí. Marlene, dona de saudosa memória. Salete, de Dona Naí. A própria Dona Naí. Então eram os professores assim lá do Pedamurim. E uma coisa que era boa no Pedamurim era o Grêmio. Eu acho que passou aqui, o Chico Dias passou. Chico Dias passou aqui. Chico Dias era o líder, e eu era do lado, porque tínhamos duas correntes, a de Zé de Deus, que era apoiado... Zé de Deus de piloto. Era Zé de Deus, que casado com Neudinho de piloto, ele dizia assim. Zé de Deus Alves, Zé de Deus Alves, né? E depois ele se casa com Neudinho de piloto, grande amigo meu. Então, Zé de Deus era apoiado pelo Pato Canindé, no Grêmio, e Chico Dias era, digamos assim, a oposição. Então a galera ia ao lado de Chico Dias, ele trabalhava com o seu Oscar, na camisaria Santa Branca, né? Ele trabalhava lá com o seu Oscar. E ele era simpático, eu até achava que ele ia ser político, mas ele parece que não enveredou. Não, ele chegou, o Chico Dias, ele até foi candidato, né? Acho que o slogan, dias melhores virão. Dias melhores virão. Mas ele não emplacou, não. Mas era sempre um homem muito envolvido, ele foi secretário de cultura do município, secretário de eventos e cultura, e ele fez um trabalho, até então, muito interessante. Ele localizou, ele fez um trabalho para localizar todos os açuenses residentes fora do município para mandar uma correspondência no período da festa de São João. Eu lembro desse mas hoje tem uns filhos, Chico Dias teve a felicidade de ter uns filhos estudiosos, tem acho que dois dos meninos já se formando em medicina, tem outras meninas também encaminhadas, mora ali na rua Minervino Vanderlei, quase de frente à casa do saudoso João Pio. Certo. Né? Então, ali tinha essa movimentação do Grêmio, né? E em plena ditadura, então você tem que ter muito cuidado. Né? E a campanha, eu me lembro de uma passeata que se fez para a construção do prédio novo, né? Que era onde é a UERN hoje. Onde é a UERN, verdade. Começou e teve alguns problemas, a construção não foi. Mas era bom. Tinha grandes amigos eu fiz ali, um deles passou por aqui, que foi Júnior Gregório. Júnior Gregório. Que é Júnior de João de Lula, né? E foi interessante que Júnior, grande amigo meu, ele estudou comigo no Pedamurim, a gente se separa, depois eu reencontro ele na faculdade, e depois ele foi estagiar comigo, porque ele fez direito também. Ele é bacharel em direito também.
O Júnior de João de Lula. Júnior de João de Lula, é né? Que a verdade. gente chama irmão de Salete, daquele menino. Bom, Salete que é casada com o desembargador Armando, Armando. né? Com o desembargador Armando. Então, lá, outro amigo que eu tinha lá era Edilson de Zezinho do Micho. Edilson Zezinho do Micho, morava na 24 de junho, Edilson Maia, que Edilson Maia. hoje é usineiro em Alagoas. Em Alagoas, né? Eu tive em Maceió, mas não consegui encontrá-lo. Marisa Cardoso Pinto, que é minha amiga, tentou mas eu não... Mas a gente se encontra qualquer dia desse aí. Então ali no Pedro Amorim eu fiz grandes amigos. Tinha um outro também, Rogério de Pedro da Farmácia. Rogério que eu acho que ele é engenheiro hoje. É verdade, Rogério é engenheiro. Vem encontro com o doutor Rômulo, que a gente corta cabelo no mesmo lugar. Doutor Rômulo, que é bucofacial, também. Ou seja, daquela do Aliás, Pedro Amorim... tem um sobrinho desse menino, eu acho que você deve ter escutado aqui, o Pedro Otávio, que é filho de Roberto, da geração mais nova. O Pedro Otávio tem uma paixão pelas Correias do Açu e ele conta fatos, ele descreve com uma presteza, e me admira porque ele tem 15 anos. Quer dizer, é difícil você ter um garoto de 15 anos interessado pela história da sua cidade. E o Pedro Otávio, assim, já viu aqui mais de uma vez, né? Ele tem a Maroquinha deixou muita coisa com, por exemplo, a carta, o depoimento de Maroquinha na delegacia, quando ela ouviu aquela surra de Laí, né? Fernandes. Laí e do então genro dele, na verdade é um depoimento que não, acho que ela não autorizou divulgar, mas eles têm, o Roberto e o menino têm isso guardado, eu acho muito interessante, e mais do que isso, eles dois, eles guardam relíquias do Açu, tem muita coisa, eles fizeram de uma exposição. Ótimo. Eles têm coisa que, por exemplo, que a gente não tem ainda e que, infelizmente, as gestões vão passando, mas não se despertou ainda para um museu aqui na nossa cidade. Tem que se ver isso, porque quem não tem uma história para contar, qual é o futuro que vislumbra? Exatamente, isso é mesmo? Eu, por exemplo, nessa parte fotográfica, eu não sei quem foi que ficou com o acervo de Demóstenes, Amorim. É verdade também, né? Eu não sei quem ficou com aquele acervo, porque lá ele tinha muita coisa. Bom, mas saindo aí o ginásio Pedro Amorim, eu fiquei só 2 anos, porque lá tinha que pagar a mensalidade, e eu não tinha condições, mudo para o estadual. Agora, você pegou ainda no Pedro Amorim, Belarmino, Loza, Itinho de Saleitão. Tem o pessoal tudinho. Não era da minha turma, eles eram mais adiantados. Mas você conhecia a turma? Era da minha turma ali, era o pessoal. E uma outra coisa do Pedro Amorim, que eu me lembro, eu era o menor de toda a turma. Eu tinha, aliás, 3 tampinhas, assim, que a gente chama, né? Era João Cabral, eu, Maria de Jesus Pérez da Fonseca, essa menina, não sei onde ela anda hoje, Maria de Jesus Pérez da Fonseca. Sei quem é, Maria de Jesus, é irmã da professora Sônia Fonseca, acho que mora em Carnal, eles têm familiares em Carnaubais. A gente chama ela de Jesus, só Jesus hoje. E José Santiclé de Souza Torres, que é um médico hoje e foi prefeito de uma cidade dessa. Jucurutu. Sanclé, lá de mora em Vila Nova. Ela está dizendo que Jesus mora em Vila Nova. Pronto. Então, nós 3 éramos tão pequenos que quando era no desfile de 7 de setembro, eles colocavam a gente num destaque, porque se botasse lá atrás, a gente ia ser pilotão de nada, porque a gente ia ser lá atrás. Então, eu me lembro desse fato. Aí eu saio do ginásio Pedro Amorim e vou para o estadual, que era professor Dias. Na época era ginásio estadual de Açu. E ali era professor Dias. Muito rigoroso. A história do professor Dias era... E o apelido dele era Bananinha. Por Bananinha, conta de um palhaço que tinha aqui, que era Anão. E então a turma não deixava passar. E ele não gostava, né? Mas ali eu acho que hoje as amizades que eu tenho... Porque você tem amizades quando você não era nada e tem as amizades de cargo ou de função, não é isso? Claro. Essas de cargo ou de função, elas vão desaparecer na medida que você muda, não é isso? Uma vez, diz o I. Rosado, disse para mim, olha, doutor Cabral, quando eu saí da prefeitura, a grama da minha casa ficou a 1 metro de altura. É isso, porque ninguém não vai, não é isso? Você vale o que tem no bolso. Muito bem. Então, aí... Mas lá no estadual, hoje, as amizades que eu tenho, aí eu posso citar aqui Livanete, Zélia Salles, Selma, as meninas de Zé Saudade, Selma Salles, Zélia Salles, Herme Cardoso, que já não está mais com a gente, estudou comigo, Dorré, claro, também, né? Dorré, Hamilton de Galigari. Hamilton,
Chico Fole. Chico. Então, esse pessoal, Dalva, Caxina, Gelva, aí Maria Edna Cabral, lá de Carnaubás. E esse pessoal... A filha de Nezinho dos Queijos, acho que esqueço o nome agora, mas casada com o filho de Astério. É Zélia. Exatamente. Zélia, olha aqui, tudo na paz. Por gentileza, diga a João Cabral que estamos na Fazenda Tanques, acompanhando o programa que mamãe está revivendo vivências pelos seus relatos. Fernanda de Saleitão é filha de Tarcísio de Saleitão. Tarcísio, né? Casado com Leide Neto. Exatamente, Leide Neto. Casado com Leide Neto, irmã de Leide Mar, que foi quem arranjou meu primeiro emprego aqui no Açu. E Dona Leda, né? Então, Leide Mar Cosme de Araújo, casado com Ivone Neto, pai de Isabela. Leide Mar, casado com Ivone Neto, foi quem arranjou meu primeiro emprego nas casas pernambucanas. Né? Aqui no Lungo de Tecidos. Lundig de CDCA. Então, aí no colégio estadual, onde eu tenho os melhores amigos, professores... Você estudou com minha irmã, talvez a mais, Zenilda, né? É provável, talvez não na mesma classe, eu não me lembro. E os professores Josélia Soares... Era um naipe de... Não, ali Dona Auri, dava aula sem plano de aula, e Josélia... Auri, filha de ainda é viva, irmã de Aldenora, que mora aqui na Rua Luiz Caldas. Dona Auri, esposo, filho de Antônio Niquinha. Niquinha da Gema, chamado Niquinha da Gema. Antiquiano, que era irmão dele. Antiquiano, voltou a morar lá em Santo Antônio, Antiquiano. Antiquiano também. Irmão de Citon, enfim. O Antiquiano estuda comigo lá no IPI, lá atrás, eu estou lembrado aqui agora. Mas uma professora também de destaque era Laura Alves Martins. Que era bom você trazer um dia aqui, viu? Vamos trazer, porque foi mais bela voz. Era a mulher mais bonita dessa cidade. Era uma referência. Então ali a gente tinha umas programações culturais ali no IPI. E uma das coisas que era muito viva lá era a prática esportiva. E daqui... eu me lembro aqui, aí voltando agora para o Açu da época, se você me permite aqui tocar, uma das coisas que o Açu vivia muito na época era a questão musical. O Açu era um celeiro musical. Então a gente tinha, por exemplo, o trio Los Manos, que era dos meninos de Severino Sapateiro. Um abraço aqui para meu amigo Toncho, que estudou comigo no IPI. Toncho Batista, João Batista. Passou por aqui, professor João Batista. Passou por aqui, foi meu convidado. Aliás, somos vizinhos lá na Coab. É casado com Dalvinha? Exatamente. Então, Toncho, eu ia para casa de Toncho para comer imbu com sal. Imbu. Não umbu que a gente chama, imbu mesmo. Imbu com sal. Com sal. E então, Toncho, um grande abraço, amigo. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Mas um abraço. Bom, mas o trio Los Manos, eles cantavam bolero, meu amigo, era uma coisa do outro mundo. Tinha o seresteiro Chico de Arimar. Tinha o Dedé Natanael. Era um eterno boêmio. Zé Natanael. Zé Natanael, o Dedé de Aponina, né? Zé Natanael também. A própria Laura também. Tinha um rapaz ali na Bernardo Vieira chamado Dedé Gerri, que estudava no Pedro Amorim. Ele imitava Gerri Adriano também. Por isso Dedé Gerri. Chamava Dedé Gerri. Tinha uma moça dos Cobb, eu acho que era a Enilda, casada com um rapaz do banco também, que cantava muito bem. Tinha o conjunto do Seu Cristóvão. Os professores. Os professores, não eram os professores? Que tinha um cantor que a turma fazia gozação com ele. Manuel Fox, Manuel Raposo. Que dizia que ele cantava inglês do jeito que ele ouvia. Do jeito ele era de ouvido. Era de ouvido. Aliás, foi o primeiro Crona é cantor, foi o primeiro cantor de uma banda musical a cantar inglês em Açu, né? Disse que uma música, ele, Baby, desce daí, senão tu cai. Não tu morre. Baby, desce daí, senão tu morre. Era Baby, don't let me down tomorrow. Então, Manuel Raposo, que carinhosamente, já falecido, nós o conhecemos juntamente com Manuel Fox. Né? Ele foi casado com Ninita, era ele? Ele foi casado, acho, com a filha de Sebastião de Ari. Né? Isso mesmo. Então, tinha isso. Mas eu acho que a referência que a gente tinha, que tem na cidade ainda, é o professor Francisquinho. Aquele homem é completo. Ele sabe tocar qualquer instrumento. E foi jogador, viu? Francisquinho foi jogador, ele, Derrez, então, irmão, ele, Derrez,
foram jogadores do Centro Esportivo Açueno, aliás, do Palmeiras de Clóvis de Didi. Clóvis de Didi. Clóvis de Didi, você sabe, né? Um era o América e outro era o Palmeiras. Então, a programação cultural daquela época era muito viva. Então, o seu Cristóvão era um camarada que era perfeito. Formou muitos profissionais. Então, a banda do Centro de Escoteiro também era bem famosa, né? A banda marcial, a banda de música. Era a banda de música, que era quem animava a festa de São João. Que eu fui também escoteiro, Sim, também, né? Com Lô, João Marcolino de Vasconcelos. As pré-eleções de seu Lô, era uma coisa... Achei coisa do outro mundo. No esporte a gente tinha o futebol de salão melhor desse estado. Deixa eu falar aqui, para não perder. A sua irmã, Luzinete Cabral, está mandando bom dia. Eu tive felicidade de estudar com Cabral, porque o professor Cabral, me ensinou inglês no IPI, na 5ª série do IPI. Depois ele voltou lá e depois partiu, depois foi para Natal, aí foi para a Marinha. Por exemplo, eu conversando com meu irmão, ele disse que, diga Cabral, quem me entregou a dispensa da Marinha foi ele. Cabral não lembrava. Meu irmão, e aliás, outro dia já chama Barbalho. Eu chamo ele o Careca. Eu chamo ele de Neto. Sim. Muita gente não conhece, mas o pessoal chama de Barbalho. Francisca Souza, o Robson de Lima Nascimento. Que é Robinho. Tio, conta a história da asa do avião. Ele disse que você sabe dessa história também. Deixa eu ver quem mais. Luzinete, a Cátia Alves. Cátia mora na base física. Quem mais aí, Júnior? O Wendel, na rua Doutor Ernesto da Fonseca, filho de Dedé de Chica Benta. A Zeilda Helena. Bom dia, Lucílio. Estou na escuta. Fomos vizinhos no Cuó. Hoje moro em Pataxó. Abraço para o meu primo João Cabral. Ela é filha de Didi, minha tia. Zeilda Helena. Então, vamos caminhando aí. Então, aí no futebol, a gente teve aquela memorável conquista do futebol de salão. 1962. Que era Anchieta, Leleto, Gão, Mazinho, Gão, de Dona Anaí, né? É verdade. Então, naquela época não tinha telefone celular e tudo, e as pessoas, através do rádio, eles escutaram a vitória e foram às ruas para receber. Eu não sei, Souza, eu encontrei com ele outro dia lá em Natal. Souza casado com... Sátiro Gil de Souza Filho. Casado, acho que Souza casado com a filha de seu Nilo, com Cláudia, professora Cláudia. Eu acho que sim, eu não tenho bem certeza. Então, aí o que acontece? As pessoas foram... Eu me lembro que quando o Camaleão é campeão... 2009. Você relembrou isso tudo. Aí que tem uma foto sua antológica, aí você todo de verde, parecendo o Hulk abraçado na bandeira, e as pessoas na rua, e eu me lembrei daquela época, que as pessoas foram à rua para receber esses heróis, que na época eram heróis e foram recebidos, eles foram recebidos. Acho que chegaram de rural, se eu não me engano. Eles foram recebidos pela prefeita Maroquinha na prefeitura. Foi. E o Açu, ele gosta de honrar essas pessoas. Me lembra esse garoto agora aí do Taekwondo, o Paulo Ricardo, Paulinho. Que hoje é o 5º do ranking mundial. Já é o 5º do ranking mundial na categoria. Eu acho que dele. hoje ele está no Canadá. Eu sempre acompanho ele no Instagram e tudo. Bem enquanto eu escrevo uma palavrinha de incentivo para ele. Não conheço pessoalmente, não conheço a família, mas é do Açu. Então, é do Açu, é de todo mundo, não verdade, é? Gabriel. Então, o futebol, o voleibol, a gente tinha um rapaz aqui chamado Toinho do Capri, que era muito bom de voleibol. Ele tinha um comércio ali, naquele shoppingzinho de Tião Diógenes ali. Então, ele era muito bom também. E tinha... Eu acho que Toinho, Cabral, o Toinho que você se refere, era professor de educação física. Eu acho que sim, era sim. Irmão da sua professora de Maria Helena. Exatamente. Irmão do Vicente. O pai desses meninos, acho que era Alfaiate, né? Era Alfaiate. O seu Pedro Rodolfo. Não é verdade? Então, o esporte sempre foi... Foi meu professor, inclusive, cheguei a estudar com Vicente, não com Toninho, mas ainda peguei ele lecionando educação física ao lado de Dedé Chaguinha. E tinha a disputa, na época dos Jogos Escolares, que a gente chamava de Olimpíadas, entre os colégios. Uma disputa muito grande, acirrada entre JK, Educandário e IPI. Mas a disputa maior é justamente... E tinha o GPA também, o GPA lá atrás. Eu lembro que
um salto e altura, Bellarmine não fazia carreira para pular. A vara, ele pulava salto em altura fácil, de um lado para o outro, com facilidade. E aí eu quero acrescentar, quando você fala nos jogos, acrescentar um nome, uma velocista aqui, e Roberta de Luiz da Carroça. Luiz da Carroça. Era invencível. Era invencível. Então, morava ali na Rua do Córrego. Estudou com você também. Estudou. Certo. Roberto estudou. Então, aí o que acontecia? As escolas haviam uma disputa. E teve um fato interessante. A gente tinha um colega chamado, conhecido o apelido, Pichorró. Pichorró. Aí se discute... irmão de Gilmar Rodrigues. Irmão de Gilmar, professor Gilmar, meu grande amigo, que também não está com a gente. E Pichorró dizia que ele tinha uma idade maior do que realmente era. É o que no futebol a gente chama de gato. Era. Aí teve um jogo lá na BB, e eu sei que na hora começaram a discutir a questão da idade, que aquele jogo era para uma idade até X, a um limite. Ele tinha estourado a idade, mas queria jogar. Não, dizia que ele tinha estourado. Certo. Mas ele não tinha. Aí parece que foram na casa dele buscar o certidão esse arrumado. Mas tinha um outro rapaz que jogava muito bem, chamado Valdir de Tunico. Valdir Tunico, já falecido. Valdir de seu Tunico. Aí, Valdir era além de engenheiro agrônomo, mas bom jogador, né? E também, musicalmente, um gênio. Valdir, ele tinha um braço quebrado, e eu me lembro do dia, ele quebra esse braço no jogo que estava lá no estadual, em comemoração ao aniversário de Laura Alves. Aí houve um jogo que ele caiu, quebrou o braço, botaram ele num carro de mão para levar lá para o CESP. Me lembro da cena como se fosse hoje. Depois eu encontro o Valdir em Mossoró, que eu morei num apartamento dele, quando eu fui juiz de Mossoró, eu morei num apartamento de Valdir. Aí depois eu soube que ele faleceu. Então, o futebol daquela época, o Dorré era um jogador de primeira. Eu tenho essas fotos com esses jogadores, né? O time de Dorré, e com tantos, com Loza, que era também um gênio, Galego de Celé, enfim. Olha quem está nos assistindo ali. Sandra de seu Manuel Rodrigues, da Varieté. Entra aqui, Sandra, fica à vontade. Aliás, ela está me devendo umas fotos do pai dela. É porque eu postei, na hora que eu postei outro dia a foto, do parque infantil Palmério Filho. Que só funcionava aos domingos. E que nós, não sei se você deu trabalho, e a guarda municipal que nós tínhamos aqui era comandada por Chico Miranda. Mas a questão do Parque Palmério Filho, eu vou lhe dizer uma. Quando eu estudava lá em Carnaubás, lá na escola lá do seu Esaú, na Melancia, eu peguei um livro, primeiro ano. E nesse livro tinha uma foto do menino num escorrego. Aí veio na minha mente, um dia ainda vou morar na rua para escorregar. Quando eu vim para Açu, descubro o Parque Palmério Filho. Olha, eu passei o domingo, acho que hoje a bunda hoje ainda está suja ainda, de tanto que eu escorreguei Se você usasse calça branca, e aí eu tenho um episódio, no dia que ele vem aqui, vai contar, né? Meu irmão, mamãe deu uma calça, era uma bermuda branca, e a bermuda era para durar 2, 3 anos. Muito bem. Aí vai meu irmão para a rua e inventa de descer lá no parque. Quando chega em casa, aí não teve jeito. Aí foi porque a calça porque ficava saía umzinho, era uma coisa. Eu não sei o que era aquilo, mas era alumínio que você passava e ficava. Aí era o parque João Batista Montenegro teve a ideia de derrubar. Mas voltando à questão aqui da época, a questão do comércio. Deixa eu mandar um abraço aqui, o professor Antônio Justo. Antônio Justo, irmão da Beata, da Beata Lindau. Foi meu professor também, e de inglês, só que no JK. Foi. Eu estudei, eu acho que o Antônio Justo no Pedro Amorim, não tenho bem certeza, mas eu acredito que estudei com ele. Época, era da sua época. Da minha época. Agora, questão de comércio, falando ali que Sandra... Manuel Rodrigues, ele tinha o Varieté. Que era o nome da loja. Eu achava, rapaz, logo soletrando, para saber como é que você dizia aquele nome, era um martírio para mim. E tinha uma outra coisa do Manuel Rodrigues, que na Copa de 70, na cidade tinha, acho que era 4 televisões. Manuel Rodrigues pegou a televisão, ele morava ali na Bernardo Vieira. É isso mesmo? Morava na Bernardo Vieira. Ele colocou uma caixa de geladeira, botou a televisão em cima e a gente foi assistir Brasil e Iugoslávia.
Chovia mais do que tudo na televisão, mas pra gente era uma chique, maravilha. né? Quem não tinha. 1970 foi justamente o primeiro ano que nós tivemos televisão. A loja dele chamava atenção no Natal porque era enfeitada com lâmpadas lá na coisa. Ele era muito cuidadoso. Era um comerciante. Além do seu tempo. Além ele tinha essa visão. Porque naquela rua, você vindo de lá, você tinha Pedro Cícero, que tinha os azulejos branco e azul na porta. Aí você na Casa Oliveira. Que era a Casa Oliveira, não era? Era. Tinha Batista, que trabalhava com ele. Batista Brito. Batista Brito. Estudou comigo também. Foi, né? Casado com Graça, né? Graça Brito. Aí você tinha a Varieté, aí você tinha a casa do seu Wilson Diógenes, você tinha Evaristo, você tinha a loja de docinha, você tinha os irmãos Almeida logo depois. Me parece que era isso. Já bem aqui, E na esquina tinha um bar. Uma esquininha. E do outro lado, Fonseca, que tinha uma conveniência que era bem arrumadinha ali na frente. Então, naquela época, o Firmino 19, eu estava vendo ali a foto dele, lá tinha até freio para gato. Tinha de tudo. Ele dizia, às vezes, meu filho, eu não sei onde é que tá. Mas que tem. Ele dizia. Então, naquela época, o comércio, ali na São João, né? Eu trabalhei, como eu te falei, nas casas pernambucanas, depois fui trabalhar com gato. Trabalhei muito tempo com gato, que era onde depois veio a ser a sapataria. Era a sapataria de Delzi, me parece, ou foi depois a sapataria de Delzi. E o gato era ali, e o gato mudou para o outro lado. Aí tinha a Casa Lourdes, que era vizinha. Era a casa, o nome A Vencedora. A Vencedora. Então você tinha a Casa Lourdes, você tinha a Farmácia dos Pobres dos Amorim, não é? De Oswaldo Amorim. Dona Enói, trabalhou Enói, era muito elegante, né? Acho que Enói é a elegância, né, Sandra? Ela continua muito elegante. Ela faz parada todas as tardes, quando está aqui, lá em Dona Anita Caldas. Dona Anita Caldas, mãe de Ana Maria. De Ana Maria. Ana Maria Acessório, eu sigo ela. Então, ali, aquela rua do comércio, aí você tinha os Aguinaldo Gurgel lá embaixo, não era isso? Aí vinha subindo, tinha o Aguinaldo, a Casas Pernambucanas, o armazém do seu Wilson Diógenes, a Casa Lourdes, a Farmácia dos Pobres, e os Gouveias por ali, Joquinha também, tinha Casa Pérola. A Casa Pérola, né? Então, o comércio, ele ficava por ali. O mercado, o bom do mercado era aquela esculhambação que de hoje está tudo organizado, perdeu a graça. O bom do mercado... Mas o banheiro é a mesma coisa. Descesse no banheiro alguma vez? Não tenho coragem de não. O banheiro, o cheirinho do banheiro é o mesmo. Então, do mesmo jeito. O bom era aquela bagunça da feira, a feira livre. Feira livre. Tinha coisa melhor do que o bolo de Sofia. O bolo de Sofia, o bolo de João Buriti. O bolo de João Buriti, ele vendia o bolo lá no estadual. Né? Então, não tinha duas pessoas que faziam bolos dessa cidade como ninguém. Letícia Santiago. Dona Letícia. Que fazia lá, tinha uns filóis que ela fazia muito bom. E João Buriti. E João Buriti, ele era um camarada culto. Você podia puxar qualquer assunto com ele que ele discutia. E o interessante é aquela bandeja não cair da cabeça dele, né? E os meninos diziam, a galera dizia que ele passava a mão na barriga e pegava na massa ali, por isso que o bolo era gostoso daquele jeito, né? Deixa eu ver aqui, tem outro irmão seu aqui, ó. Muito bom dia, Lucílio, memória viva com meu irmão João Cabral. E por falar em Varieté, o meu primeiro dinheiro que ganhei, comprei um guarda-roupa e, por sinal, ainda existe. Ou seja, ainda tem um guarda-roupa que o Manel Cabral comprou na Manel loja. Augusto, que tá Manel Augusto. Manel é um dos caras mais inteligentes assim, que eu conheço. Manel é uma figura. Tive a felicidade, ele é bem preparado, paciência. Ele é preparado, ele é um economista, o que ele puder fazer, ele faz bem. Vai fazer tudo. Se é para tomar uma cachaça, ele toma. Se é para fazer um trabalho com dificuldade, ele faz. Do jeito que ele faz, tudo bem feito. É uma figura. Você vê como a prosa é boa, rapaz? Quando a gente... E aí, dos convidados, professor, que teve o cuidado de trazer algumas anotações e fazer essas... Porque senão a gente se perde pelo caminho, né? Tanta conversa boa que a gente se perde pelo caminho. Mas deixa eu mandar um bom dia aqui para Esberto do Gás, que está acompanhando a gente. O Tasso Felipe de Medeiros está dizendo Bapaquera, de Lourival Moraes.
Bar Paquera do Lorival Moraes. Tinha a questão de bar ali, onde tinha a casa do Dr. Nelson, logo depois tinha um astronauta bar. Esse eu confesso que eu não lembro. Mas tinha, o pessoal das antigas vai lembrar. E tinha um escrito lá interessante. Ele era escrito assim: se você 60, o número, neste bar, e 70 sair sem pagar, eu mando a polícia 20 prender. Sim. Tinha escrito isso nesse bar, chamado Astronauta Bar, né? Que era um bar que tinha ali. O que ele é de terceiro, essa pessoa? É irmão. Estudei comigo com o terceiro. Irmão de terceiro. E tinha outra irmã dele que a ver, né, participou de teatro também. A irmã dele, não estou lembrando o nome dela. O João Tânia, acho que é Tânia. O João Cândido Neto. Bom, meu nome é João Cândido. Sandra foi minha professora. Tempo bom. Aí, o Sandra, né? Tá aí essas histórias aí. O João Cândido Neto acompanhando aqui e mandando um recado para você. Era as meninas de Manuel Rodrigues, Sandra e Simone. Sandra e Simone, né? Deixa eu mandar um bom dia aqui, muito especial para Simone. A dedicação para com o seu esposo, Wilton Diógenes. Gente muito boa, Wilton, meu amigo. E que está se recuperando cada vez melhor, né? Teve um problema de saúde sério, mas Deus está operando milagre nele. E é um homem, é um menino, é um casal que passou muito tempo fora e voltou para a Sul, né? E que eu tenho uma admiração muito grande, os filhos, né? O filho principalmente de Wilton e Sandra e de Simone, tem uma afinidade, né, com o meu mais velho, e a gente fica muito legal. O João, ele está em Extremóis acompanhando a gente, isso é muito legal. Agora, eu vi que quando eu cheguei, você estava de olho aí nos fundadores. Não sei se você observou, Cabral, mas lá na entrada eu botei o nome de todos. Aqui não, aqui eu fiz questão desse exercício de você, todos aí estão sem o nome. Porque a gente, quando a gente disse que a rádio foi fundada por 33 pessoas, aí a gente tem que dizer o seguinte, tem coisas que só acontecem em Açu. Você não vai encontrar uma empresa com 2 ou 3 já não dá certo. E com 33 ter dado certo, então é coisa de Açu, né? Então, ali eu vi primeiro os nomes lá e não tinha condição de reconhecer alguns. Mas, por exemplo, o Ismael, a cara hoje, ele tá quase do mesmo jeito. Ismael Trulli está nos acompanhando. Alô, Ismael, o convite está feito, né? Eu não sei se ele vai... O Ismael, encontrei com ele lá na Serra de São Bento. Ele outro dia estava lá. Ele tem uma empresa de mármore, ali Natal, na Integração, na Avenida Integração. Hoje acho que os filhos aqui tomam de conta, né? O Ilo Fernando, trabalhei com ele muito tempo. A foto dele aí tá velha, ele era mais bonito, né? Tava meio o famoso gato. O gato era O Edgar Montenegro é meu padrinho. Né? Inclusive, próximo ano 100 anos. 100 anos. E eu estava até falando com o Ivan, devia fazer Mas eu acho que Risa, a família, Risa, a mais velha, já falou comigo, e eles estão pensando em fazer um livro com o comandante, né? Aliás, nós tínhamos, com o Beira de Mills, tinha 2 ou 3 horas de áudio com o companheiro, com o comandante Edgar. Eu não sei onde é que essa fita está. Mas a ideia era fazer realmente um livro com o comandante. Porque 100 anos, também completa 100 anos e ainda está vivo, o contador que acho que foi professor de todos, José Vanderlei de Saleitão, né? Que mora ali na Nascimento de Castro, e os filhos Raíssa e Caio é quem cuidam dele. Seu Zé completa 100 anos no dia 7 de março. Caio se formou comigo na minha turma de Direito. Caio é meu colega. O comandante Edgar completaria 100 anos no dia 22 de junho. Exato. E tem outro açuense também importante para Carnaubais, que é Olavo Montenegro. Ele completa 100 anos, o centenário de Olavo. Eu acho que Carnaubais deve fazer uma homenagem no dia 25 de dezembro de 2020. Essa geração aí é toda de 20. Era engraçado porque na época eram os 2 partidos, verde e vermelho. Verde e vermelho. Olavo era verde. Como eu era do vermelho, então eu fui uma criança que não gostava de Olavo porque ele era do verde. Então, a questão dele foi depois eu brincando com o Manuca, né, conversando, digo, eu tinha raiva de vocês porque vocês eram do verde e a gente era do vermelho, né? A Manuca naquela... E aí quando tinha as adesões, né? O Sebastião foi derrotado por Walter de Saleitão em 1972, né? E depois, em 1976, o grupo do comandante Edgar, ao lado de Golinha, que era Walter, foi chamar Sebastião para ir para o vermelho, ou seja, para ser o candidato. E aí,
ele acabou ganhando, em 1986, ganhou a eleição para Manuca, que Manuca era... As passeadas de Manuca eram grandes, gigantescas, mas na hora que abriram as urnas, quem ganhou foi Sebastião Alves, já no vermelho. Só aproveitando, antes que eu me esqueça, um abraço aí em Carnaubais para meu primo Neto de Edmundo, né? Para Judite de Edim, são minha família que ainda mora lá. Judite, né? Para Vanvan. Judite é madrinha de Magda. De Magda, né? Mora na Cruz de Areia. E irmã de Adelaide, né? Que foi casada com Eloy, então ali são meus parentes. Um abraço para esse pessoal. Esse tempo todo é para você mandar os abraços de gente que você conviveu, que gosta ali em Carnaubais, ali na Mutamba, o pessoal onde eu fui criado, ali na Mutamba, né? Então um abraço aí para meus parentes que moram por lá. É difícil nominar tudo, porque senão aí seria 38 programas para nominar. E aqui no Açu, um abraço aí para meus amigos aí, e que conviveram comigo também, é difícil memorar todos os nomes, mas eu queria mandar um abraço aí para Toncho, que já falei, não é? O que foi grande amigo meu, e também o pessoal lá do Cuó, com quem eu mora no meu coração. E convidar vocês para conhecer a Serra de São Bento, é um lugar onde hoje eu moro, um clima muito bom, sempre 20 graus, 19 graus, 20, 21, à noite já baixa um pouquinho, chega a 16, mas é um lugar, quem quer se desligar do mundo, O menino, deixa eu ver, a história do avião, rapaz, da asa do avião, da Não, é o seguinte, quando caiu o avião, meus tios foram lá, o pessoal começou a tirar pedaço, você mencionou que tem uma porta aqui. Tem uma... E daí meus tios, que eram adolescentes, foram lá e carregaram um pedaço. O dono da propriedade reuniu todo mundo e disse, olha, quem tiver pego objeto do avião, eu vou botar para fora da propriedade. Aí, meu avô, Benjamin Constante, foi devolver a peça que tinha trazido. Só que meus tios foram atrás para ver onde ele ia botar, certamente para pegar de volta, para brincar, não é? O professor de Assis, Francisco de Assis de Medeiros, eu passei aqui para o professor João Cabral, o doutor João Cabral, o Preto Antônio das Almas, aquele verso que você me entregou e que eu passei para ele, porque eu acho que ele vai achar interessante, né, como você faz a dissertação de Antônio das Almas. O de Assis tem a Rua da Minha Infância 1, a Rua da Minha Infância 2, já esteve também conversando conosco. Bom, Cabral, chegamos ao final aqui do nosso Memória Viva. Primeiro, agradecer a honra de tê-lo e eu fico feliz, mas feliz e radiante quando tem um açuense fora do Açu, falando, discutindo e das coisas do Açu e principalmente da raiz, que é o Cuó, né? Porque lá... A bancada hoje é maioria aqui. Hoje, bancada é maioria hoje, viu? Lá quem não conhece o Cuó, pensa que é uma metrópole, né? E é uma metrópole, será? Porque essa semana, como é que foi? Teve um episódio que você estava me contando aqui, o pessoal atrasou, e você disse o quê? Vinha... Não, eu disse que é porque o barco estava atracado lá no porto do Cuó e não estava com condição de sair, mas ainda ia sair, bastava a maré subir que o barco sairia. Muito bem. E a Serra de São Bento tá, rapaz, para quem quer rejuvenescer, o Cabral tá novo, é um menino de 50 anos, tá com idade, aparência de 50 anos. Não está em forma de bola como eu já estou. O Magno também está melhorando a bola, já diminuiu um bocado de quilos, né, na disciplina. Mas muito bom, deixa eu ver aqui. A Selma Moraes, bom dia, amando o programa com o João Cabral, realmente a memória dele está bem viva. Selma, eu agora não lembro do nome da mãe de Selma, ali que tinha uma venda, um café, perto ali onde foi a Maré Mansa, depois foi Rivaldo. Ô Sandra, vê se você me ajuda aqui, né? Era Selma, Célia, Sérgio, César, são os meninos. Mas muito bom essa prosa, Cabral. Obrigado, fica com Deus. Joana de Xandu. Joana de Xandu. Selma Moraes está dizendo que o nome da mãe dela é Joana de Xandu. Tá certo? Um abraço, meu amigo Cabral. E dizer que no próximo domingo, se Deus, o Criador, permitir, estaremos de volta aqui com o nosso Memória Viva. Hoje, nós conversamos com João Cabral da Silva, tá? Que tem realmente uma memória fantástica
e que hoje eu fiquei muito assim, feliz, porque houve uma dissertação e o programa fluiu. Eu esqueci de pedir o break, Júnior, enfim, porque não deu tempo. Um abraço, boa noite, daqui a pouquinho o Magno Marco está chegando para nos encher com muita coisa boa. A Raquel Costa, bom dia, na paz de Deus. Um abraço, fique com Deus, bom domingo. Olha, e não esqueça de exercer um ato de cidadania. Professor Cabral, você já trabalhou já nessa vara, importante a escolha do conselheiro tutelar hoje, né? Hoje a gente tem eleição, né? E é interessante porque a responsabilidade dessas pessoas, exatamente na proteção à criança e o adolescente, é importante que se escolha, faça uma escolha responsável. A responsabilidade é muito grande do conselho tutelar, então as pessoas devem exercer o voto consciente. Estamos colocando as crianças e adolescentes na mão dessas pessoas. Bom dia, fiquem com Deus. Tá na Princesa, tá com tudo.